sabem quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV Brasil. 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet. Tudo bem, meus irmãos? Sejam muito bem-vindos. Agradecemos muito pela sua companhia. Hoje vamos falar sobre a linguagem da cruz. Mas Deus nos deu prova do seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. As pessoas nunca aprendem quem são por alguém lhes dizer. Isso precisa ser demonstrado. De certa forma, é a aplicação do ditado: as ações falam mais alto que as palavras. Os cônjuges mostram sua apreciação pelos seus companheiros ao ouvi-los e amá-los. Os pais aos seus filhos, que são valorizados, cuidando deles com carinho. Aos treinadores, mostram aos atletas que eles têm potencial, investindo em seu desenvolvimento. Dessa forma, um tipo diferente de ação pode demonstrar às pessoas coisas dolorosas que comunicam mensagens muito sombrias. No universo de todas as mensagens baseadas em ações, uma é a mais importante. Se queremos demonstrar quem somos aos olhos de Deus, não precisamos ir além das suas ações na cruz. Em Romanos 5:8, Paulo escreveu: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. A cruz nos mostra quem somos, aqueles a quem Deus deu tanto amor, tanto amou, que deu seu único filho por nós. Contra as mensagens confusas e ações desordenadas de pessoas feridas por uma cultura decadente, a mensagem do coração de Deus é clara. Quem é você? Você é tão amado por Deus que Ele deu seu Filho para o seu resgate. Considere o preço que Ele pagou por você e a preciosa verdade de que para Ele você sempre valeu a pena. Que mensagem realmente bonita nós vemos no pão diário de hoje, não é mesmo, meus queridos? O importante que nós temos que analisar nas nossas vidas realmente são como que as pessoas se revelam para a gente. Não apenas através de palavras, mas de postura, de atitude diante da vida, dos nossos relacionamentos profissionais, sentimentais. Muitas pessoas podem dizer várias coisas, podem ter palavras bonitas,
relacionadas ao que pensam sobre a sua pessoa, no que se refere à sua vida, mas o mais importante que é realmente quando conhecemos alguém nas nossas vidas, são através das atitudes e não exatamente daquilo que as pessoas nos falam, porque apenas Deus conhece a intenção do coração das pessoas, mas são nas atitudes que as pessoas se revelam verdadeiramente, meus irmãos. Então veja a importância da mensagem de hoje quando nós realmente observamos que isso acontece nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Como exemplo, em casamentos, em relacionamentos e no que se refere a sentimentos, amizade, nós vemos realmente quem são nossos amigos, quem é a pessoa que está ao seu lado, compartilhando da sua vida, no matrimônio, no casamento, através das atitudes dela. Se essa pessoa realmente ela se importa com o seu bem-estar, em ver você feliz, realizado, enquanto ser humano individual que também tem sonhos, realizações na sua vida, o quanto essa pessoa ela torce para você, por você, naquilo que você vai realizando na sua jornada, no quanto essa pessoa te apoia, no quanto se renuncia muitas vezes na própria vida em benefício do outro, fazendo pelo outro, demonstrando realmente que o amor é muito mais do que um sentimento, é um mandamento de Deus, que nós devemos amar ao próximo. A palavra nos esclarece muito como deve ser esse amor, esse caminhar nos relacionamentos, nos casamentos, como deve ser a conduta do esposo em relação à sua esposa, da mulher em relação ao seu marido. E veja quantas distorções e quantas consequências desastrosas nós encontramos no mundo no que se refere aos relacionamentos, por exemplo, em que nós vemos pessoas que, com o intuito enganador, professam mentiras deliberadamente em relação à vida de outras, mas, na verdade, são verdadeiros hipócritas, pessoas desleais, traidoras, pessoas que não se pode confiar, verdadeiros intitulados inimigos, muitas vezes dentro da sua própria casa, em que você, buscando cumprir os mandamentos de Deus, muitas vezes, por muito tempo, busca reconciliar-se com tudo isso, busca melhora do outro, mas, como a palavra diz, a busca em ser alguém melhor, de caráter, que leve em consideração valores primordiais para o ser humano na sociedade, na vida e com as outras pessoas, depende muito e totalmente de si mesmo, porque ninguém consegue mudar outra pessoa. Está na essência daquele ser humano, muitas vezes, ser assim, desleal, traidor, uma pessoa que falta com a verdade, que não se pode confiar, que se aproxima das outras pessoas apenas por interesse, pessoas narcisistas, que só o que sabem propor nos relacionamentos realmente são relacionamentos tóxicos, pessoas agressivas no falar, no proceder. E veja que isso acontece
em muitos relacionamentos e as pessoas muitas vezes, alguns por conveniência, outros pelos filhos e outras pessoas, pelo fato de dependência financeira em relação ao outro, se condicionam a viver uma vida desta forma, contrária inclusive à palavra de Deus, porque estamos neste mundo, porque Deus, para cumprir o que Deus tem realmente planejado para as nossas vidas, que é um plano abençoado de vitória, de felicidade, de completude para as nossas vidas. E nós, como servos de Deus, como pessoas que acreditamos nas promessas do Senhor, temos sim que nos posicionarmos e não permitirmos que o mal se instale nas nossas vidas. Isso é um proceder muito importante, uma orientação de vigiar para que o mal não permaneça, não se aproxime, muito pelo contrário, que nós sejamos livrados do mal que possa vir a querer fazer parte do nosso dia a dia. E nós vemos como nesse exemplo dos relacionamentos, como isso é presente no dia a dia, em que pessoas sofrem caladas muitas vezes em circunstâncias, inclusive perigosas, pelo que nós vemos no noticiário. Então veja que a palavra de Deus nos fala que o amor, a mensagem da cruz, vem se apresentar quando Deus dá o seu Filho por nós, para que em missão viesse pessoalmente, estivesse entre nós, cumprisse as promessas de Deus para o seu povo através dessa nova aliança que se estabelece entre nós. E é nessa atitude, nesta ação de Deus, nós vemos a importância disso nas nossas vidas, como também mais um ensinamento que não podemos deixar de observar, a importância da mensagem da cruz nas nossas vidas. Todos nós, não existe cristão sem cruz. Nós tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus Cristo, que sempre nos disse através dos registros dos evangelhos que estaria conosco. Vinde a mim, todos que estão cansados, não é mesmo? Abalados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso para a sua alma. Aprendei de mim. Venha a mim e aprendei de mim. E é isso que nós buscamos, porque com Jesus, em todos os ensinamentos, se nós colocarmos em prática nas nossas vidas, o fardo se torna mais leve nos nossos dias, porque Jesus nunca nos disse que nós não teríamos tribulações, assim como ele também teve, que nós não teríamos desafios, assim como ele também teve, que nós não seríamos tentados pelo mal nas nossas vidas, assim como ele também teve e passou por muitos momentos desses. Mas a mensagem, a promessa é que ele estaria sempre conosco em todas estas circunstâncias, desde que nós nos propuséssemos a aprender sobre ele, ir até ele, porque ele é o nosso único, exclusivo mediador ao nosso Deus. Jesus é o mediador entre nós e o nosso Senhor, o nosso Deus. E veja a importância da mensagem de hoje, em que se fala
da importância de nós colocarmos em prática exatamente o que diz a palavra de Deus nas diversas áreas da nossa vida e que não fique apenas no discurso. Quando ele nos fala sobre relacionamentos, no que se refere à vida sentimental, existem alguns critérios que devem ser observados, tanto para a mulher quanto para o homem. Existem questões que devem ser respeitadas em um relacionamento, no que se refere à postura de uma pessoa que resolve conjuntamente com a outra, envolvendo duas vidas e muito mais do que isso, famílias em comum e muitas vezes filhos, para que se mantenha um relacionamento de verdade. E não que muitas vezes nós vemos por aí um relacionamento de discurso, de fotos em redes sociais para que os outros pensem que está tudo bem, mas no secreto do lar vivem uma vida triste, muitas vezes uma solidão acompanhada com pessoas desleais, verdadeiros inimigos, quando ainda pessoas que estão ao lado das outras em relacionamentos não desejam o mal para o outro, não querem ver o outro feliz, não querem ver o seu companheiro, a sua companheira prosperar. Fazem de tudo para evitar isso, não apoiam os sonhos daquela pessoa. Relacionamentos verdadeiramente tóxicos, em que momentos são deixados de lado que poderia se ter momentos de alegria, de felicidade, de comunhão com os filhos e a própria família, por momentos de debates, discussões e palestrinhas. Por quê? Porque aquele ser humano desempenha um papel muito diferente do que se esperaria de alguém que resolve ter um relacionamento afetivo. Muitas vezes traem, pedem perdão de forma falsa, para se colocar de vítima da situação, porque se o outro não perdoa, então eu estou passando a responsabilidade para o outro, eu pedi, aí o outro perdoa. Mas não foi um arrependimento do causador do problema de forma verdadeira. Porque muitas vezes isso se repete. Ou fazem outras coisas muito piores, que configuram também quebra de lealdade, quebra de fidelidade de um relacionamento. Porque são pessoas realmente que são pessoas afastadas de Deus. São pessoas que não respeitam a Deus, pessoas que não temem a Deus. E se não temem a Deus, sendo Deus, quem é Deus, né? Imagine o que o outro possa esperar de um ser humano assim. Se essa pessoa não respeita a Deus, não teme a Deus, faz o que é errado, contrário ao que Deus diz que tem que ser, não é mesmo? Sabe que está errado e mesmo assim faz, é uma pessoa que compreende muito bem o que está fazendo por uma questão de escolha, por uma questão de decisão, de realmente desrespeitar ao próximo, que está ali muitas vezes deixando de viver a sua própria vida, a sua individualidade, em prol de um relacionamento destruidor. Porque aquele que faz o mal está vivendo na sua maldade, para ele está tudo bem. Não está sendo afetado, ele está fazendo o que ele quer. Agora, quem é vítima de uma circunstância dessa, além de não estar levando a sua vida da forma como poderia levar, construir,
ser feliz, ser respeitado pela sua história, por tudo que conquistou, pela pessoa que é, pelo ser humano que é, por amar a Deus, por temer a Deus. Além de tudo isso, ainda é humilhado, não é mesmo? Desprezado na sua condição como ser humano. Mas isso, meus irmãos, é o que menos importa. E quem passa por circunstâncias dessa natureza não deveria se sentir abalado. Porque se um ser humano faz tudo isso, contrariando a Deus, e nós somos tão pouco, nós somos nada nesse mundo, o que faz a nós pouco importa, meu irmão. O importante é que nós, vocês que andam no caminho correto, quando forem vítimas de circunstâncias dessa natureza, e falamos sobre quebra de lealdade, fidelidade, respeito, no que se refere a relacionamentos como um todo, nas suas amizades, nas suas relações de trabalho, em tudo na sua vida. Você tem que fazer a sua parte, agir com respeito, dignidade, temer a Deus nas suas atitudes e deixar que quem escolha andar do outro lado que siga o seu caminho. E jamais se sinta culpado em seguir o seu ao lado de Deus, que é o que mais importa. Porque normalmente pessoas narcisistas e tóxicas têm o intuito, né, eles têm essa mania de ainda querer colocar a culpa na vítima. É a amizade que não deu certo por causa de você, é o casamento que não deu certo por causa de você. E essas são atitudes comuns de pessoas que têm caráter distorcido dessa maneira. Pessoas traidoras, desleais e infiéis. Isso é uma conduta normal, isso é o mínimo que ela irá fazer para ir em busca de depreciar ainda mais a vítima. Aquela pessoa que realmente foi lesada na sua dignidade, perante a sociedade e as demais pessoas, perante as famílias envolvidas, perante os seus amigos, diante de tudo. Só que a vítima jamais será desconsiderada por aquele que jamais desampara um justo e jamais deixa um justo sem resposta, que é Deus. E o que importa nas nossas vidas é o Senhor. Então, se você vive uma circunstância dessa, em que você é vítima de qualquer coisa dessa natureza, saiba que você, tendo Deus ao seu lado, você tem tudo. E isso é o que importa. Saber se proteger, afastar pessoas que possam lhe causar um mal ou que estejam lhe causando, e você sabe disso. Mal emocional, pessoas que vêm com o intuito para te desestabilizar, te prejudicar, que não querem o seu bem. Cuidado, meu. Cuidado, porque isso acontece muito nas nossas vidas e precisamos estar atentos. Que essa pessoa saiba que ela não te engana mais, que os discursos não convencem mais, que essa pessoa foi desmascarada pela verdade que Deus apresenta para você. Que para você isso não tem mais importância. E que essa pessoa provavelmente irá se conscientizar que ali não cabe mais o papel de ser um enganador e irá se afastar de você em busca da próxima vítima. Infelizmente, porque o caráter destas pessoas é assim. Enquanto não tiverem o toque de Deus nas suas vidas,
infelizmente, estarão seguindo outro plano, porque Deus tem um plano para as nossas vidas e o maligno também. E se você não segue o plano de Deus nas suas vidas, você está seguindo o plano de quem? Ou é de Deus ou não é. E você tem que cumprir o seu papel. Você tem que fazer o esforço de cumprir o seu papel relacionado a tudo que diga respeito às suas amizades, ao seu trabalho, aos seus relacionamentos, aos seus cargos ou funções diante da vida. Agora, quando pessoas que você deposita confiança não fazem, não correspondem em relação a você com essa reciprocidade da mesma forma, está tudo bem, porque o erro não é seu, a responsabilidade não é sua, você está fazendo a sua parte, e é muito importante que isso seja dito, porque pessoas são destruídas em circunstâncias como essa, corações são destruídos em circunstâncias como essas. Existem pessoas que vivem infelizes, destruídas emocionalmente por acharem, pensarem ou estarem numa condição que pensem serem obrigadas a viver aquilo ali, porque dependem financeiramente do abusador ou da abusadora, daquela outra pessoa que submete o outro àquelas circunstâncias de depreciação do ser humano. Então, o importante é que aquele que seja a vítima busque a Deus incessantemente através das suas orações, não é mesmo? Tenha fé, peça que haja possibilidades de mudança na sua vida, porque já enxergou quem é o outro. E muitas vezes são pessoas revestidas, escondidas dentro de igrejas, que se utilizam de igrejas para que, perante a sociedade, tenham um perfil, mas no secreto do seu lar é outra coisa completamente diferente. Quando é que vivem um relacionamento realmente de matrimônio, quando não é só fachada, quando é tudo mentira, quando não são abusadores, quando não são pessoas traidoras, com vida dupla, mentirosas. Então veja que nessa vida todos nós estamos suscetíveis, expostos, e somente Deus é capaz de nos proteger. Somente Deus é capaz de nos dar a direção e nos manter como os pés como sobre a rocha, num lugar seguro, no abrigo do Altíssimo, no refúgio. E Deus vem nos trazer essa palavra de que o amor e tudo mais que devemos sim esperar como de Deus, também deveríamos poder contar com coisas boas, sentimentos bons em relação às pessoas com as quais convivemos. Deus vem nos apresentar que a atitude mostra realmente a intenção do outro em relação a você. Fique atento a isso. Veja que Deus deu o seu Filho em missão para vir resgatar o que de melhor o ser humano possa ter. A importância de Deus nas nossas vidas. A mensagem da cruz em que o seu sangue foi derramado para que as pessoas pudessem
chegar à paz. E veja que nós temos que ir em busca disso para sermos pessoas melhores. Vamos conseguir? Vamos conseguir. Claro que vamos. Mas veja que Pedro, que andou com Jesus durante a missão, viu com os próprios olhos milagres e tudo que foi dito. Pedro renunciou a Cristo. Então, o ser humano está no mundo, assim como o mundo está para o ser humano. E Deus está para nós também, para que nós possamos ir em busca dele e façamos a escolha do que nós queremos realmente viver nas nossas vidas. Queremos poder ser alguém melhor e conviver com pessoas que correspondem, que correspondam àquilo que a gente acredita. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho compromisso moral de buscar conviver com pessoas, eu digo na vida em comum, que também estejam dispostas a isso. Que estejam nesse processo de busca, porque perfeição não somos, mas como seres errantes aqui na Terra, que cai, que Deus nos levanta e nos reergue, nos restaura, nós estamos nesse processo. Mas buscarmos realmente estar em comunhão com pessoas que valem a pena nas nossas vidas, porque nós estamos servindo a Deus, buscando nos assemelharmos a todos os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Através da sua palavra, através do seu sacrifício, de tudo que Jesus passou. E se nós estamos nesse processo, nós não podemos sentar à mesa com escarnecedores, nos associarmos a malfeitores, a pessoas que não têm o mínimo de... Como que se diz? Nem escondem o que querem ser ou o que são, não é mesmo? E normalmente fazem parte a vínculos familiares que apoiam, porque também o fruto não cai muito longe do pé, né, meus irmãos? Normalmente alguém que faça algo dessa natureza, se você for ver na fonte, são pessoas, essa pessoa vai ser acolhida onde? Exatamente lá. Por quê? Porque se protegem. As pessoas se apoiam nessas tendências. Se consolam na perversidade. Mesmo sofrendo, mesmo enxergando que estão errados, mesmo mentindo muitas vezes, acreditarem em Deus, estarem de acordo com Deus, porque não estão, são pessoas, na maioria das vezes, mentirosas, mau caráter, não é mesmo? Mas se acolhem como em um casulo, porque escolhem viver assim. Mas você, meu irmão, minha irmã, que tenha tido os olhos, tirado o véu dos teus olhos por Deus e enxergado quem merece a tua confiança e a tua lealdade, não aceite menos do que isso, meu irmão. Não aceite menos do que isso. Vigie quem você coloca para fazer parte da sua vida, na sua casa. E isso é muito importante para que estejamos, conforme diz a palavra, orando e vigiando para a nossa segurança, dentre outros tantos ensinamentos de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que significativa a mensagem de hoje, que é
a mensagem da cruz no sentido de que Deus deu o seu Filho por todos nós. O sol nasce para todos, tanto os bons quanto os maus. Porque não cabe a nós julgarmos se o sol deve nascer apenas para os bons ou para os maus. Isso é com Deus. Deus, com certeza, quando nós em oração somos vítimas de determinadas coisas, entregamos a nossa vida a Deus e entregamos a vida do perverso, do malfeitor, daquele que busca nos prejudicar ou tenha nos prejudicado, nas mãos de Deus, e nós não fizemos nada, com os olhos da fé aguardamos na justiça divina que venha de Deus dos céus sobre a cabeça do perverso, do traidor, do infiel, do desleal, do hipócrita, do mau caráter, daquelas pessoas que tentaram te dar um golpe ou de repente conseguiram. Pessoas que estão no mundo para o mal, meus irmãos, que são usados por mal. E nós entregamos essas pessoas para Deus, assim como nós entregamos a nossa vida. Se nós entregamos a nossa vida para Deus e aguardamos as promessas de Deus, as respostas de Deus para o nosso dia a dia, e o mal nos acomete, nós entregamos o mal também para que Deus, então, tome providência e julgue. E faça a obra de Deus na vida dessa pessoa. Nós não desejamos mal para essa pessoa. Não desejamos, na verdade, nada. É indiferente. Apenas suportamos a dor humana do que somos lesados. Mas este ser humano, como em tudo na nossa vida, a gente entrega para Deus. Deus é misericórdia? Deus é arrependimento sincero daquela pessoa em relação a Deus, porque a mim ela não deve nada. A você não deve nada. Agora, a Deus compete a nós julgarmos o que essa pessoa deve responder a Deus ou ter relacionamento com Deus referente a isso. Essa pessoa não segue nada, não acredita, não se dispõe a isso. Nós não podemos fazer nada. Não é mesmo? Então nós entregamos a nossa causa a Deus através do nosso mediador, do nosso advogado, que é Cristo. E esquecemos as pessoas que nos fazem mal. Não é mesmo? Quando alguém lhe fizer o mal e vir pedir perdão, você tem que fazer com que essa pessoa entenda que você não compete a você dizer que perdoa ou não perdoa. Né? Se a pessoa quiser ouvir, você diz, tá bom, então tá perdoado, se é isso. Se você acha que eu tenho poder de... Se isso vai fazer melhor para a tua consciência, que eu digo que te perdoo. Um amigo te trai, por exemplo, na tua confiança, tá? A verdadeira punhalada pelas costas que o pessoal ouve, né? E venha te pedir perdão, você vai dizer o quê? Meu irmão, tá te fazendo mal o fato de eu dizer que te perdoo ou não te perdoo? Sim, eu preciso ouvir de você. Então tá beleza, por mim tá tranquilo. Porque essa pessoa não compreendeu que não é a mim que ela deve alguma coisa. A mim ela cometeu um mal. Mas o que realmente ela tem que responder e se consertar se quiser, porque cada pessoa leva a vida como quer, mudar se quiser e parar de fazer o mal para as próximas pessoas, porque assim como fez comigo, com você, vai fazer com o próximo, porque não vai aprender a lição. Essa pessoa tem que se consertar com Deus, tem que ir em busca de Deus. Só que como você, no estado de vítima, em qualquer circunstância, a pessoa te lesiona, vem pedir desculpa, você ainda vai dar uma palestra para ela sobre Deus? Será que essa pessoa vai querer te ouvir? Ela vai querer compreender? Se Deus não conseguiu tocar o coração dessa pessoa, você terá o poder disso? Pode até tentar.
Meu irmão, ó, se depender, a tua consciência ficar tranquila de eu dizer que te perdoo, tá tranquilo. Só que não é comigo que você tem que se preocupar. Ah, mas eu sei que fiz errado, me arrependo, vou mudar. Que bom, então você vai parar de fazer o mal para o próximo. Porque para mim você já fez. Não tem como voltar o tempo e desfazer o mal que você me fez. Mas que bom que o teu coração mude e você não continue fazendo mal agora para mais pessoas. Será que esse ser humano vai entender? A gente pode dizer, pode explicar. Pedir que essa pessoa busque em oração, entrar em contato com Deus e tentar se reconciliar com Deus. Senhor, em relação àquela pessoa, outra, e a outra, eu fiz muito mal. Eu me arrependo profundamente, eu quero mudar a minha atitude, eu não quero mais ser assim. Para o próximo. Porque em relação àqueles, o mal que já foi feito, meu irmão, cabe à vítima apenas superar, com a ajuda de Deus, as suas dores, as suas feridas, as suas cicatrizes, seja lá o mal que tenha feito na sua vida, cabe a você compreender e não se colocar, a gente diz, né, a vítima e o abusador, ou o agressor, ou o hipócrita, o mentiroso, enfim, né, o benfeitor, mas eu digo assim, ó, jamais nos colocarmos no papel de vítima. Porque muitas vezes o que nós passamos nas nossas vidas, quando acontece algo que nós nos decepcionamos ou enxergamos, né, profundamente, é algo que, se você está conectado com Deus, já está na tua consciência que iria acontecer. Muitas pessoas dizem, eu sabia que aquela minha amiga, aquele meu amigo, ainda um dia ia me dar uma facada nas costas. A gente sente. Quem está com Deus, conectado com Deus, ou ora a Deus pedindo proteção, livre-me do mal, Senhor. Você é avisado, meu irmão. A mesma coisa nos relacionamentos afetivos, daí eu digo. Existem mulheres que sabem exatamente quem são os seus maridos. E está tudo bem. Podem continuar ou não. Porque mudar o outro, seja o marido ou a mulher, também tem maridos que muitas vezes são traídos pelas suas esposas, sabem disso e está tudo bem. Aceitam viver um relacionamento assim, em que não foi respeitado. Em que tudo que é dito, na prática, não é realmente demonstrado através de atitudes. Que quando atitudes boas vêm em relação à vítima, são por interesse de querer minimizar agressões muito maiores que estão sendo feitas ou programadas ou já foi feito pelas suas costas, a verdadeira consciência pesada. Então veja aqui, o importante de tudo isso é que você, meu irmão, que vive ou que escolhe viver ou que está vivendo este processo de aproximação, de relacionamento com Deus, de querer viver a sua vida segundo valores, princípios, está aprendendo, buscando nas Escrituras essa mudança. Não é mesmo? Algo muito importante é compreender, como a mensagem de hoje diz, palavras não são atitudes. Não é mesmo? Então veja que até o fato de você querer buscar a Deus e viver tudo isso, palavras não são atitudes. Você tem que ir em busca de realmente efetivar tudo aquilo que você está aprendendo na sua vida, mudando os seus hábitos, buscando ser alguém melhor. E você só vai conseguir fazer isso com
enfrentando todos os desafios, embora todos os desafios estejam presentes, você estando bem, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, em que ter inimigos ao seu lado não é uma boa decisão. Veja que a palavra diz que em momentos de tribulações, de guerras, em tudo que aconteceu com Davi, com Josué, em todas as circunstâncias, quando eles estão em circunstâncias difíceis, que pedem ajuda ao Senhor em relação aos inimigos, o que Deus diz? Que irá cumprir a promessa em relação à vida destas pessoas e que os inimigos serão destruídos. Então veja assim, ó. Você tem que se buscar em oração melhorar a sua vida e se afastar do mal, vigiar, não permitir que o mal faça parte da sua vida. Isso é muito importante que se faça por uma questão de proteção. Até porque para você conseguir realizar algo na sua vida, você tem que estar vivo. Não é mesmo? E se você vive em uma vida que não consegue ter uma saúde mental, você não consegue, muitas vezes, nem se alimentar, não consegue ter uma saúde física, o seu emocional, o seu psicológico estão abalados. Por quê? Porque existe alguém, né, que está influenciando você negativamente, você não consegue prosseguir, meu irmão. Primeiro você tem que estar bem com você. Não tem que amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro vem o si mesmo. Você tem que se amar, se cuidar, como o Espírito Santo de Deus nos exige para estar em nós, nos auxiliando nessa caminhada que já é repleta de desafios e temos Deus ao nosso lado. E vamos conseguir, meus irmãos. O mal vem, se aproxima, a gente enxerga e afasta. E entrega para Deus. Nós não fizemos nada. E quando pessoas dessa natureza ainda vêm com o intuito de tentar fazer, se colocarem de vítimas, né? Querer inverter o polo da situação. Me perdoa. Tá perdoado, meu irmão. Tá perdoado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A tua vida não depende do fato de eu te perdoar ou não, mas se a tua consciência está pesada em relação à minha pessoa, descansa no Senhor e cuidado com a próxima. O teu próximo relacionamento, com as tuas próximas amizades, com o teu próximo trabalho. Quantas pessoas se utilizam de corrupção no trabalho? Prejudicam o patrão. Vão lá pedir perdão pro patrão. O que o patrão tem que fazer? Tá perdoado, meu irmão. Utiliza os meios legais cabíveis para ressarcimento dos danos. E o funcionário tem que cuidar da próxima. Porque mudar essa natureza de se corromper, parar de prejudicar os outros, essa evolução como ser humano. Então veja que isso aí parte também do outro. Nós temos que aprender a separar aquilo que diz respeito a nós mesmos, a nossa vida, o nosso coração, as nossas atitudes, daquilo que o outro faz. Porque na maioria das vezes a pessoa que é má, ela tem a tendência de querer culpar a vítima que sofreu aquele abalo. Essa é a tendência. Porque o outro faz muitas vezes maldades tão gigantes que não suportam a culpa do que fizeram. E eles têm que distribuir. E quem é que está ali? Sempre receptivo, compreensivo, e segurando a situação, e sendo usado, e traído, e levando a situação nas costas. Não é mesmo? O oprimido, a vítima. Então, o agressor desconta primeiro em quem? Naquele ali. Por sua causa, por sua culpa, por sua falta, por você não ser assim, por você não ser...
Isso não depende, o mal que o outro fez não depende da minha conduta. Depende de mim. Pensa, se você é traído, a pessoa cometeu traição, não foi por causa de você, foi porque ela quis trair, cometer traição, ter relacionamento com outra pessoa. Se dependesse de você, não teria acontecido. Ah, mas a culpa foi porque você tal coisa. Não. Eu tal coisa? Se você fez algo que nada justifica uma traição, ou um homicídio, um feminicídio que a gente vê no noticiário. Ah, eu tirei a vida da minha esposa porque ela nada justifica. Assim como uma traição, nada justifica. Ah, porque a culpa é sua. Ou porque a culpa é minha, eu não traí, quem traiu foi tu. Você cometeu traição. Não, ou fui eu que cometi, foi você. Então o peso do fato de ter traído é seu. Porque a traição só existe em um relacionamento que existe. Se a pessoa queria ficar com outra pessoa, tivesse se separado, ficado com outra pessoa, não teria cometido traição e não existiria a vítima. É tão simples. A traição, a culpa é minha. Mas a traição só existe porque existe uma aliança entre nós dois. Se nós tivéssemos rompido a aliança porque eu não presto, sou muito ruim, como você está falando, e você quis cometer traição, bastaria romper a aliança comigo, tu não me deveria nada. No que se refere a respeito, lealdade, fidelidade, que ainda existem pessoas que acreditam nisso, neste mundo. Então veja que traição, meus irmãos, que é um exemplo que agora veio aqui no assunto, para a gente não se prolongar muito, falar sobre questão profissional, amizade, enfim, resumindo tudo nisso aí. A traição, ela só existe em vínculos que existem. Amizade, duas pessoas são muito amigas. De repente a outra trai, porque aquela que traiu nunca foi amiga. E bastaria que essa pessoa se afastasse, pedisse um tempo da amizade e fosse fazer o que quisesse fazer em relação à sua vida. Essa pessoa não teria problema algum. Nos relacionamentos, a pessoa trai, daí o traidor vem e tenta colocar a culpa na vítima ainda, né? A vítima é aqui, né? Por que existiu a traição? Porque existiu um vínculo de um matrimônio. Se aquela pessoa que acha que esse é o errado, que esse não presta, que esse não é a pessoa necessária e suficiente para ser a parceria da sua vida, essa pessoa vem, rompe o vínculo com aquele ali, cada um para o seu lado, e fica com quem quiser. Vai existir traição? Claro que não. Agora a pessoa está em um relacionamento, trai, vem, coloca a culpa no outro e vem pedir perdão e querer ficar junto. E essa pessoa que é traída legitimar a atitude desse outro e aceitar isso na sua vida, sabendo que há uma quebra de lealdade, de verdade, de consideração, de fidelidade, de respeito. O que a vítima significou no momento em que essa pessoa estava planejando, arquitetando e concluindo um momento de traição? Tem que ver que nada é na hora, tudo é planejado, é pensado, é sonhado. Não é algo que do nada acontece, muito menos por culpa do outro. E é tão simples. Existe o casal. O homem acha que a mulher, por exemplo, não está correspondendo, porque depois vem que diz que conhece o cônjuge no divórcio, né? Realmente. Tem todos os defeitos, você é isso, a culpa é toda da vítima. Mas por que essa pessoa não chegou, não disse tudo isso e não foi embora viver a vida como queria?
por quê? E por que quer voltar para a vítima? Já que ela é ruim, não presta, não condiz a um relacionamento, ela não serve como ser humano para estar ao lado e respeitado. Não faz sentido. Não há respeito em relação a tudo isso. Então veja que nós possamos sempre sermos, é preferível que nós sejamos ofendidos do que ofender. Que nós sejamos vítimas de muitas coisas nessa vida, de falsidade, de tudo que vocês possam imaginar, do que ser o agente do caos, o agente da discórdia, da infidelidade, da traição, do mau caratismo. Porque nós temos Deus, a gente se reergue muito facilmente, porque Deus já nos avisou que isso existiria. E nós temos promessa de Deus nas nossas vidas. Que nós não devemos fazer justiça pelas próprias mãos. Entregar para a misericórdia e justiça de Deus. Porque Ele é Deus. Para que Ele então venha fazer com que o poder dos céus haja, tanto na nossa vida, como na vida daquela outra pessoa, para que ela melhore e não venha causar mais prejuízo financeiro, falsidades, traições, tudo que vocês possam imaginar de maldade humana em relação à vida de outras pessoas. E devemos orar por isso. Para que não haja outras pessoas que tenham que ser submetidas a tudo isso. Outras pessoas que estejam sofrendo essas mesmas circunstâncias. Por isso que quando alguém faz o mal, essa pessoa perdoa, ok? Devemos perdoar. Quando o outro se sente tão culpado ao ponto de vir pedir perdão, porque na verdade não é o nosso perdão que importa. É Deus, a pessoa tem que se acertar com Deus. Mas a consciência está tão pesada que você diz que depender de mim, tá beleza, tá tranquilo. Não se preocupe mais comigo. Mas quando essa pessoa continua mantendo um relacionamento com alguém que sabe que está errado, que não tem sinais de uma mudança, de um encontro com Deus, de um arrependimento sincero, porque essa pessoa ela continua falando palavras que te remetem ao antigo posicionamento que sempre tiver na sua vida, e você continua levando uma vida apoiando essa pessoa ao lado dessa pessoa, você está legitimando que essa pessoa pense que ela está certa do que fez com você e continue fazendo isso com outras pessoas. Então é muito importante que na nossa vida se rompa essa toxicidade, se rompa estes relacionamentos tóxicos de amizade, no trabalho, na família, nos relacionamentos, e que as pessoas que são tóxicas possam ter o seu momento de reflexão, porque se alguém é abusado por um ser humano tóxico e diz: não quero mais viver ao lado de uma pessoa tóxica como você é. Ai, mas perdão, eu não sei o que. Ok, tá tranquilo, só não vivo ao teu lado da forma do ser humano que você é. Como ele não te respeita e não dá a mínima pra você, porque já te traiu, é falso, mentiroso, essa pessoa aqui, a princípio, neste relacionamento, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai para o próximo. Porque não importa, se você não importa, muito menos a sua opinião. Muito bem. Ela encontra outra pessoa. No início são flores, não é mesmo? Chega o ponto aquele que ele já dominou a situação
então ele já acha que pode também subjugar a vítima. Ele faz de novo. A vítima não legitima o abusador e agressor e também se afasta. Diz: não, eu não vivo com alguém como você. Você é tóxico, você é agressivo, você despreza os meus sonhos, as minhas conquistas, você não me respeita e eu não vivo ao lado de uma pessoa assim. Ah, mas me perdoa, eu me arrependo, tudo mentira, sabe? Ok. Respeito e digo: se para você é importante que eu dispense perdão, está dispensado perdão, siga a tua vida. Essa pessoa que causa o mal nos outros, ela precisa receber da vida, cada vez que ela repete um ato abusivo, de corrupção, pessoas que fazem coisas erradas no mundo, que são falsas, que são traidoras, desleais, elas precisam compreender, não apenas de uma pessoa, mas de várias pessoas, que ela busca reaproximação, que ela não, porque ela está errada. Porque muitas vezes estas pessoas aqui, que são as vítimas lesadas em determinados assuntos, estão sendo referência para que essa pessoa enxergue que ela está errada e mude, busque se consertar e não faça mal mais para outras pessoas, não venha prejudicar outras pessoas. Porque é incrível, e isso eu falo por uma questão profissional que eu conheço, o mal, pessoas que cometem o mal, elas vão perdendo medo. No primeiro caso são agressões, muitas vezes. Digo agora, questão judicial, né? Muitas vezes você atende um caso, o marido agride a esposa, com palavras, empurrões e alguns hematomas. Aí a mulher perdoa. Vão embora. Segunda audiência, o segundo caso. O homem muitas vezes quebra o braço da esposa, dá um soco no olho, quando não é pior, e agride a mulher. Muito mais. Aí a mulher pede uma restrição, Maria da Penha. Dali a alguns meses, esse mesmo casal retorna, porque a esposa, através da influência do abusador narcisista, ele acaba convencendo que ela é a culpada de tudo e que ele é um coitado arrependido e volta. Na próxima vez, isso aí eu ouvi um caso, aconteceu pessoalmente, que eu atendi, a mulher comparece com a mandíbula amarrada com uma faixa, sem poder falar, porque foi quebrado. Aqui necessitava de uma cirurgia guardada pelo SUS, me parecia. E veio na presença então do colega advogado. Então o advogado falou por ela, porque daí ela já não conseguia mais falar. E o agressor continuava se achando que ele estava correto. E se fazendo de vítima, o agressor, pedindo perdão. E dessa vez ela não pôde nem perdoar, ela só fazia assim, mas não, daí se afastou. E no fim dessa audiência, foi comentado por quem estava conduzindo o seguinte: é a terceira, quarta vez que a senhora está aqui. Primeira vez aconteceu isso, tudo relatado no processo, nos autos, né, com fotos e perícia. A próxima vez, talvez, se a senhora retornar para o agressor, a senhora voltar para o agressor, né? Venha só ele responder pelo ato final em relação à sua vida. Então veja que cada vez que você legitima um ato do abusador, agressor, que normalmente começa desrespeitando,
depois agredindo verbalmente, depois mostrando indiferença, depois traindo, vão dando sinais. E cada vez que a vítima, a pessoa lesada, que pode ser tanto homem como mulher, né, legitima o agressor abusador, ele se acha que ele ainda é capaz de mais. Isso estou falando que eu vi casos, legalmente falando, né? E na vida, já vi muitos casos acontecerem também nessa natureza. Mas como nosso objetivo aqui é falarmos sobre a palavra de Deus, o que eu tenho para finalizar a nossa reflexão de hoje, realmente é a questão de que palavras não são atitudes, meus irmãos. Que nós possamos ir em busca do conhecimento, da palavra de Deus, e cada vez mais que nós vamos adquirindo esclarecimento, maturidade emocional, psicológica, nós vamos aprendendo a identificar aquilo que é bom para nós, que é de Deus, com aquilo que não é bom para nós, que não deva fazer parte das nossas vidas, que nós não vamos julgar, apenas nós temos o direito, como uma questão de proteção pessoal e de querermos andar nos caminhos de Deus, buscando os ensinamentos de Cristo, melhorando como pessoa, nós temos o direito, como Deus diz, afaste-se do mal. E nós temos esse direito de ir em busca do que é bom, do que nos faz bem, dos valores que nós queremos incorporar nas nossas vidas e sermos pessoas melhores. Então devemos estar em comunhão com pessoas que querem o mesmo, isso ajuda bastante. Você pode andar nesse processo sozinho, até que Deus coloque na sua vida pessoas que têm os mesmos propósitos que os seus, que é andar em comunhão com o Pai, nosso amado e glorioso, magnífico Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, meus irmãos, a ON TV Brasil agradece imensamente a sua companhia. Muito obrigada. 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet. Estamos em tempo de preparação, de aprimoramento pessoal, e que cada reflexão que nós possamos fazer junto me ajude a ser uma pessoa melhor em todos os meus defeitos, nestes percalços da vida, e em todos os que você também reconheça que queira melhorar na sua. Ok? Até a próxima. Fiquem bem, fiquem com Deus. Deus sabe em quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que